Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Lembrando também que o Pode Sonhar é exibido no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, todas as terças-feiras. E hoje estamos aqui com um convidado super especial, o Thiago Concer, que é fundador da Sales Club. Thiago, muito obrigado por ter aceitado o convite aqui, de compartilhar todo esse aprendizado conosco. Um prazer gigante te receber aqui, cara. Legal demais, bacana também. Os seus parceiros são os meus parceiros, né? Coisa boa. São grandes parceiros do Sebrae, eu rodo aí o Brasil todo há muitos anos. A gente ajuda, tem grandes projetos aí também em andamento com eles, né? Para ajudar os empreendedores no Brasil, através daquilo que a gente acredita que seja o coração do negócio, né, do empreendedor, que é a parte comercial. Exato. Então, está sendo muito legal, obrigado. Vai ser um papo muito bacana. Quem está começando aqui, não perca, não saia. É isso. Vai ser um papo muito legal, viu? Com certeza. E é isso, Thiagão. As vendas são o coração, né? O coração é a veia principal de qualquer negócio. É porque qualquer empresa, ela nasce, é concebida, ela é pensada. Antes de você abrir o CNPJ, né, ela é pensada lá num churrasco com um amigo, num bar, né, ou sozinho, sim, ou com a esposa, com o marido. Ela é pensada através de um único objetivo, que é comercializar. Você pensa, então assim, não existe empresa que a única coisa que ela tenha como objetivo é vender. Então assim, se ela vende software, biscoito, chinelo, o que ela vende é o meio. E o meio muda. Então, assim, o chinelo muda, a moda muda, a tecnologia muda, as ferramentas mudam, né? Então, esse meio muda. O que não muda numa empresa é o fato dela comercializar. Perfeito. Então, toda empresa é uma empresa de vendas. Toda uma empresa, né? Mas, em geral, não é uma cultura de todo mundo da empresa. Então, quando você olha, por exemplo, o Leonardo, né? Castelo, que é o meu sócio, o cara que construiu do zero, empreendedor nacional premiado, Endeavor global. Então, quem só para entrar na Endeavor, você sabe as dificuldades, você imagina ser reconhecido mundialmente, né, pela Endeavor. É um cara que tirou do zero e, né, um cara que tem empresas bilionárias hoje, é um dos nossos mentores no Sales Club. E quando você olha para ele lá, você vai na empresa, você vê desde a pessoa do café ao advogado. Você vai conversar com o advogado dele, o tributarista, assim, é uma visão comercial absurda. Você vai conversar com a diretora de gente de gestão dele, é uma visão comercial absurda. Então, assim, lá é uma cultura de vendas. Boa. Então, todo mundo entende que está lá para o único objetivo, né, que é comercializar, vender. Perfeito. E aí, dali, depois tudo vai se ajeitando. Perfeito. E, Thiagão, a gente sempre gosta de começar o Pode Sonhar aqui praticando nos nossos convidados uma dinâmica de concisão inteligente. Então, a gente pede para eles resumirem em um tweet, em 140 caracteres, uma mensagem curta, o que é o negócio deles. Posso te convidar para ler o que você mandou para a gente da Sales Club? Posso, vamos lá. Então, Sales Club é o maior ecossistema de treinamentos e mentorias em vendas do Brasil, que se propõe a ajudar os mentorados a transformarem seus negócios em máquinas de vendas. Animal. E sabe o que é da hora, Thiagão? Você falou que a veia, independente de qual produto você vende, e eu acho que é até mais que nós estamos se vendendo o tempo todo, né? A maneira que a gente se apresenta, você chegar em qualquer lugar, você está se vendendo. Você está se vendendo o tempo todo. O Dani, para quem já acompanha aqui a gente, né? Boa. Mas para quem não acompanha, já vai uma dica animal aqui. O Daniel Pink, né, que também é autor de vários incríveis livros. O Drive é um livro que é referência mundial para todo mundo, né, na área de empreendedorismo. E o Vender é da Natureza Humana. Boa. O Vender da Natureza Humana, lá ele mostra, né, ali tem todas as pesquisas, primeiro que a profissão que mais tem no mundo é de vendas. Então, se você pegar hoje, por exemplo, a Cato, o que mais tem vaga é de vendedor, né, aqui no Brasil. Mais de 20% de todas as vagas para 2023 vão ser para a área comercial. Você olha ali um mercado de vendas imenso. E lá o Daniel é genial, né, cara? Qualquer coisa dele é mágica. E nesse livro lá, Vender da Natureza Humana, ele mostra que no final das contas, mais de 80% do seu tempo, em qualquer profissão, tirando a de vendas, 80% do seu tempo é em convencer e persuadir as pessoas durante o dia a dia. Que loucura. Que nada mais é do que uma atividade coração da parte comercial. Né? Então, quando a gente fala isso, todo mundo porque tem muita gente que não gosta. Não, tem que me vender para minha mãe. Isso não é venda. Não, efetivamente é um trabalho de vendas.
Né? Por que quem se comunica geralmente tem muito mais sucesso do que alguém que não se comunica e que talvez é muito mais inteligente, habilidoso ou tem conhecimento, experiência? Né? Porque a capacidade de se comunicar, ela está interferida direto no resultado comercial. Então, se ela precisa se vender, apresentar uma proposta, convencer outras pessoas, né? Então, Aristóteles falava lá atrás, né? Ele, por mais que ele fosse inteligente, ele gostaria que quem liderasse o mundo eram os mais inteligentes, que faz sentido, né? As pessoas que tomam decisões em geral melhor, pensam mais rápido, mas ele claramente assumia e sabia que quem dominava o mundo, quem liderava, eram os que se comunicavam muito melhor. E hoje não é diferente, é só a gente olhar hoje, né? Para qualquer lado, né? Para qualquer, principalmente quando a gente olha para a parte política, quem se comunica, quem se conecta melhor com aquele perfil de cliente ideal, é o pessoal que vende mais. Então, assim, o Daniel prova isso, se você não quiser acreditar na gente aqui, né, no Miguel, o Daniel Pink, que tem mais autoridade, prova claramente que quem não trabalha com vendas, quem trabalha com vendas é o trabalho dele mesmo. Sim. Mas quem não trabalha, 80% do seu tempo tentando convencer e persuadir as pessoas que estão trabalhando vendas 80% do seu tempo. Que loucura. E você está presente na vida o tempo todo, de a gente está convencendo a nossa mãe, a namorada, não sei o quê, mas a escola da vida é uma boa escola de vendas, Thiagão? Olha, se você olhar, olha que do caralho que isso aqui, né? Se você olhar para mim, quais são os 2 livros mais impactantes? É difícil colocar numa lista, mas se você colocar 2 livros talvez mais impactantes, que mais conseguiram, por exemplo, estruturar o que eu entendo como vendas, né, o que a gente usa, e que talvez mais famosos no mundo, não foram escritos por vendedores nem por empresários. Eles foram escritos por psicólogos. Então, quando você entende de gente, é muito fácil trabalhar com vendas. Então, você pega Armas da Persuasão e Spin Selling. Né? Então, você pega os 2 livros mais transformadores para mim na área de vendas, eles foram escritos por psicólogos. Então, quando você entende de gente, você entende de vendas. Não tem muito mistério, não é difícil. O difícil é entender de gente, mas quando você vai entender delas, fica fácil. Então, quando você vive, né, e aprende, que aí está a diferença entre viver, né, e sobreviver, e a diferença entre tempo de trabalho e experiência. Porque tem gente que trabalha 30 anos na mesma profissão. Isso não significa que ela seja experiente. Se ela faz exatamente a mesma coisa, ela não é experiente, ela tem tempo de trabalho. Entendi. Horas de voo. Exatamente. Experiência é você passar por aquilo, aprender e fazer diferente. Então tem muito vendedor que trabalha 30 anos com venda, mas na verdade ele tem 5 anos de experiência. Sabe qual foi? Os 5 primeiros. Onde ele aprendeu, ele fez diferente, onde ele teve que perguntar, onde ele mudou as coisas. Esses 5 primeiros anos é de verdade, ele aprendeu a fazer diferente. Isso é experiência. Dali para frente ele só repetiu. Estagnou. Isso é tempo de trabalho. Certo. Isso não é experiência. Então a vida talvez seja a maior professora sobre vendas, porque você conhece, conecta, você se ferra e aprende. Né? Agora, a grande parte das pessoas, como grande parte dos vendedores, passam por situações, se ferram, erram, mas não aprendem. Elas repetem o mesmo erro. Né? Com vendas também é a mesma coisa. Da hora. E Thiagão, como é que você foi parar nesse mundo de vendas? Eu fui morar fora do país muito cedo. Certo. Quando eu fui morar, eu fui para a Espanha muito cedo, voltei com 20 para 21 anos. Da hora. Quando eu voltei, eu precisava trabalhar e sem experiência, sem muito conhecimento, não me tinha muita oportunidade, né? Mas eu sempre me comuniquei muito bem. Boa. E aí eu comecei a trabalhar numa rede de TV e eu apresentava um programa de vendas na TV. Sabe aqueles que você vai no Já lugar? apresentava. Entrou, voltou e apresentou. Sabe aquele lugar, você vai numa loja de carro, vende o carro, depois numa loja de sofá, vende de sofá, aí você vai numa sorveteria. Sei. Programas de, né, um programa só de vendas. E aí eu comecei, e aí com 3, 4 meses, caiu muito a quantidade que eu ganhava por apresentação. E aí não tinha muito cliente. Eu fui conversar com uma gerente na época minha, e eu falei, eu preciso ganhar mais, aí não tem apresentação. Ela falou, tá sem vendedor, tal, não tô com tempo para sair. Aí eu falei, como que funciona isso? Porque eu tenho um monte de amigo meu, né, que poderia trabalhar com isso. Eu nunca pensei para mim. Certo. Né, pô, eu tava estudando, tinha ido estudar fora do país, né? Fui estudar na Universidade de Salamanca, né, a segunda mais antiga do mundo, conceituadíssima e tal. Falei, caramba, eu estudei, né, não vou trabalhar com vendas. Aí ela falou assim, é assim que funciona, a tabela é essa, você paga isso aqui ganha. Eu falei, mas peraí, mas esse contrato de 6 meses, como funciona? Eu falei, você vender ele, você fica ganhando 6 meses. E aí, eu falei, mas se eu vender 2, você ganha 2 vezes 6 meses. Eu falei, cara, mas se eu vender 4 desses, eu ganho mais do que eu estou apresentando. Eu falei, não, então peraí, eu conheci um monte de gente, não tinha a menor ideia que era vender. Eu falei, cara, mas vou lá ofertar. Eu falei, cara, se eu vender... Aí começou assim. Né? Então, assim, grande parte da minha carreira foi medíocre para baixo. Né? Eu desvendia demais.
Porque eu falava muito, né? E naquela época ainda funcionava falar bastante, mas já era uma tendência, né? E aí depois de muito tempo eu percebi que eu desvendia porque eu entendia que quem consegue controlar uma negociação é quem pergunta, não quem fala. Ouve, certo. Primeiro quem pergunta muito bem. Quem pergunta. E depois, obviamente, quando você pergunta, você tem ali a resposta, tem que escutar muito bem, e aí você usa aquilo que escutou. Mas grande parte da minha carreira foi horrível. Mas aí eu trabalhei como representante comercial, trabalhei em empresas de eventos, trabalhei em outras empresas de comunicação. E aí eu fui aumentando. Aí eu conheci um livrinho muito bacana chamado Show em Vendas. Como chama? Show em Vendas. Show em Vendas. Nem vende mais, do César Frazão. Aquele livro maravilhoso para vendedor. Ele é pequeno, letra grande e cheio de figura. Né? Então é fácil de ler, é rápido. Assim. E aquilo ali cheio de técnica. E aí eu entendi que aquilo ali era uma ciência. Aí eu vi que vendas é ciência, igual fisioterapia, igual medicina, igual engenharia. Eu falei, cara, tinha metodologia, E aí eu comecei a aplicar aquilo. Aí começou a funcionar. Eu falei, cara, será que eu consigo agora fazer isso em outras pessoas? Aí eu saí de uma empresa e assumi para ser gerente de uma outra menor. Mas só para poder ver se eu conseguia montar uma equipe comercial. Falei, será que isso que eu... Aí quando eu vi que eu conseguia, eu falei, eu não vou construir estádio mais não, eu vou vender o cimento só. Eu falei, eu vou contar para os outros. Aí eu comecei, eu sempre tinha acompanhado meu pai foi reitor de universidade, ele dava treinamento de liderança desde muito cedo, da época de 90 lá. E aí eu sempre gostei muito daquilo. E aí desde cedo eu dava palestra, uma história legal que pouca gente conhece, né? Eu sempre gostei. Então quando eu voltei da Espanha, eu dava palestra motivacional. Você já dava, então? Dava, porque antes do digital. Antes de tudo, e antes de venda. Eu ia falar com gente em escola estadual, falar sobre a importância da educação e tal, mas era muito ruim minha palestra. Então, eu fiquei ali uns 7 anos testando, estudando Entendi. Palco, copy, roteiro, tudo isso, né? Durante 7 anos dando palestra de graça e testando muita coisa. Dei palestra em presídio, na antiga FEBEM, a escola estadual, tudo que aceitavam. Você quer alguém de graça ruim para falar alguma coisa? Vai lá. Então aí eu ia lá. Aí durante muitos anos, então uns 7 anos, eu fiquei dando palestra de graça até conseguir encaixar roteiro, texto, conteúdo, experiência, porque me faltava experiência em muitas áreas, né? Aí eu fui vivenciando e foi ficando bom. E hoje a gente lidera o mercado de palestra no Brasil aí há 5 anos. Que da hora, Thiago. Que legal. E sabe, eu tô lendo um livro que é super bom também, você deu algumas indicações, chama Outliers. Fantástico. Muito bom, do Gladwell. E ele fala sobre as regras lá das 10.000 horas, em um dos capítulos, que fala que pessoas extraordinárias, fora da curva, na verdade, não tem nada de mística por trás, é treino. Elas foram apresentadas em algum momento da carreira delas uma oportunidade fantástica e souberam aproveitar para trabalhar em cima daquela oportunidade muito bem. E muitas vezes olhando assim, Thiagão, fala super bem em cima do palco, mas ninguém sabe que, antes de você estar no digital, você já estava dando várias palestras ali. Durante muitos anos. Comunicando por muitos anos. Eu gravava. Na época era fita. Sim. Muitos de vocês estão escutando aqui, mas existia um negócio chamado fita. Vocês jogam no Google, vocês vão saber. Fita VHS eu gravava. Boa. E eu treinava, então eu passava a palestra inteira no espelho. Então a palestra era de 2 horas, eu passava a palestra inteira, 2 horas no espelho. As piadas contava, fingia que ria, fingia que não ria. Eu passava 2 horas, como se eu tivesse. Não, tá certo. Eu passava sempre, durante anos eu fiz isso. Até que poder encaixar. Então assim, tem todo um histórico. O livro Originais, né, Como os Inconformistas Mudaram o Mundo, também, ele fala sobre a quantidade de exposição. Então onde que você vê as genialidades? Da onde surgem geniais ideias ou produtos, processos? Da quantidade de exposição, o que os Estados Unidos faz muito bem. Então, por exemplo, se você quer tocar violino, você vai ter acesso a ótimos professores, ferramenta, você vai ter aula, ter bolsa. Então, quando você dá, o volume de acesso, então meio que matemático. Por exemplo, você pega Beethoven nas 100 maiores músicas da história, Beethoven tem 3. Só que ele tem quase 1.000 compostas. Bach, por exemplo, tem 2. Só que ele tem 1.400 e poucas. Então, quando você olha os chamados geniais, ele tem uma quantidade de exposição. Absurdo. E aí, exposição, da onde vem a genialidade? Genialidade, ela vem do tempo. Então, do volume. Por que se você falar, quais são as pessoas geniais hoje em dia? Você vai ter uma dificuldade imensa em tentar achar um gênio atual. É verdade. Você vai lembrar quem? Einstein, você vai lembrar Tesla, você vai levar, por quê? Porque a genialidade, ela leva tempo, porque ela tem exposição, ela tem frequência, né? E ela tem muito suor, ela tem muito teste, ela tem muito erro para algo genial.
Isso leva tempo. E hoje nós estamos num ambiente, num tempo em que não se permite, né? Em que o tempo hoje é muito curto, onde você precisa ter... Sim, tudo é para ontem. Tudo é para ontem, né? Perfeito. Então, você tem essa dificuldade em elencar gênios, né? Justamente por causa disso. Então, a exposição, cruzando com o do Outliers, essa quantidade, essa exposição dos geniais, dos fora de série, em geral, está ligado a tempo, né? Está ligado a consistência, disciplina. Então, raramente você tem ali alguém que tem uma habilidade natural que alguma coisa fez aí em algum momento. Né? Perfeito. E de onde veio a sua ideia, Thiago, de fundar a Sales Club, de criar a Sales Club junto com seus sócios? Eu tenho a OSV, que é só para vendedores, né, da qual eu fundei, que é Orgulho de Ser Vendedor, né, que aqui é a nossa pulseira até. E aí de lá, eu já tenho ela há muito tempo, muitos anos, e aí o Sales Club, eu tinha quebrado minha perna, depois placa, pino, foi uma recuperação bem difícil. Peguei Covid e estava fora de casa, estava na casa da minha sogra. Isso foi na pandemia, então? Isso foi na pandemia. Cara, eu estava em casa, eu estava no quarto sozinho, porque eu estava isolado, né? Por causa do Covid e tal. Não podia encostar o pé no chão. Entendi. Muita dor e tal. E aí, naquele momento, eu lembro, assim, é muito claro, né? Tem momentos na vida que você... E eu falei, cara, eu preciso fazer um negócio... a gente já mexe muito no Brasil com relação a vendedores. Eu falei, mas eu tenho que fazer um negócio maior ainda e eu vou me juntar com outras pessoas que eu quero impactar o Brasil e depois do Brasil a gente vai para o mundo como está acontecendo. Legal. Nós estamos indo para Portugal, estamos indo para Colômbia, a gente está começando a expandir os seus clubes. E aquilo eu falei, cara, eu preciso pegar no que eu sou muito bom. Como é que eu posso ajudar dono de empresa com o que eu sou muito bom? Boa. E eu preciso olhar para o dono da empresa, o que 80% dos donos da empresa tem de dor. Eu vou chamar essas pessoas muito foda que fizeram para juntar, para eu poder ajudar, diminuir essa curva de aprendizado. Porque se eu fizer isso, todo mundo que tem grandes coisas, as pessoas mais ricas do mundo, elas criaram ferramentas, processos, ideias que facilitam a vida dos outros. Então eu falei, cara, eu preciso facilitar a vida do outro. Se eu pegar e falar assim, cara, se você passar 3 dias comigo, você economiza 2 anos. Quem não vai querer pagar isso? Né? E aí eu falei, como que eu posso fazer? Aí eu pensei no meu sócio. Pensei no Fábio, pensei no Léo, pensei no Lassans, pensei nesse grupo. Falei, cara, cada um é muito bom nisso e construir isso aqui. Se eu conseguir chamar um grupo e puder diminuir essa curva de aprendizado deles, esse cara não adianta. O dinheiro vai vir por consequência e a gente vai criar um ecossistema e as pessoas vão vir e eu vou atrair gente boa. E é o que aconteceu hoje. Então, naquele dia eu fui lá, não avisei para nenhum deles. Eu fiz um evento, na época da pandemia, foi muito desafiador, porque eu estava naquela fase de coxa e tal. Presencial, ninguém. Eu fui muito no que o Warren Buffett tinha lido essa frase poucas semanas antes, fala, quando todo mundo está corajoso, fica com medo, olha, está todo mundo com medo, fica corajoso. Falei, cara, todo mundo botando a cabeça, todo mundo no buraco, todo mundo se escondendo, parando investimento. Fui lá, montei uma equipe de marketing inteira, contratei todo mundo, garanti 1 ano de trabalho para todo mundo. Falei, cara, se vocês não fizerem cagada, né? Isso foi no começo da pandemia. Foi no começo da pandemia. Eu vou garantir para vocês. Tá todo mundo mandando embora, eu vou garantir o emprego de vocês. Tá. Aconteça o que acontecer, se a gente não vender nada, é só vocês não fazer cagada. Falei, senão eu vou mandar embora. De resto, eu vou estar aqui. E a gente ia manter. Aí essa cumplicidade acabou gerando tudo isso. E a entrega, né? Hoje você vê, talvez, pelo que a gente acompanha, nós temos o maior NPS hoje do mercado, de entrega de depoimentos, né? Tanto na imersão quanto depois na parte de mentoria. E a partir dali, hoje, nós estamos virando uma empresa de educação. Hoje, o que a gente é um evento, uma mentoria, nós estamos virando, agora com a nossa sala própria, nossa sede própria em São Paulo aqui, nós estamos virando uma empresa de educação. Então, nós vamos ter vários spin-offs específicos, gente de gestão, vamos ter marketing, geração de lead, vamos ter gestão operacional de equipe comercial. Então, nós vamos ter spin-off, vamos virar uma empresa de educação agora. Animal, sensacional. E é isso. E como é que o pessoal acha a Sales Club, Thiagão, para quem quer conhecer mais? Sales Club você pode, tanto no meu Instagram, Thiago Conce, se você jogar o Sales Club lá no Google, tem todo o acesso, ou o próprio Instagram Sales Club, está muito bom. A gente tem um podcast que chama também Os Donos das Vendas, que é muito bom. Tem muita gente boa lá que a gente entrevista. Animal. Então um papo bem legal, bem direto. E a imersão dos 3 dias é transformadora. Eu oriento para quem é dono de empresa, já tem a partir ali do faturamento de 2,5 milhões, 3 milhões ao ano para cima, que vá lá. Isso. Aquilo é transformador. Lá a gente ajuda a montar a operação comercial do zero. Desde criação de cultura, processo, ferramenta, remuneração, que é um dos assuntos mais fortes, a gente fala muito sobre dinheiro, né? Quem trabalha com vendas tem que gostar para caramba de dinheiro, né? Quem empreende mais ainda. Então, e um dos principais erros que tem e maior dificultador de gestão de equipe comercial é modelo de remuneração errado, não é pagar pouco. É modelo de remuneração errado, né? Não, interessante isso. E os departamentos comerciais, Miguel,
são os departamentos mais subestimados das empresas. Disparado. Isso acontece, você vê nas empresas que vocês atendem, isso é muito comum. Se você olhar quantidade de dinheiro investido em treinamento em indústria, o setor de vendas é um dos que menos recebe. É mesmo? Que coisa. E deveria ser completamente... Salário médio fixo, um dos menores. Nível de preparação, um dos menores. O departamento comercial é o departamento mais subestimado nas empresas. Mais subestimado. Exemplo, vou te dar um exemplo clássico. A empresa está média. Ela vai contratar alguém de financeiro. Ela faz 3, 4, 5 entrevistas. Ela quer saber onde a pessoa se formou. Ela quer alguém formado em economia ou administração. Ela faz teste de Excel, teste de matemática financeira, teste de HP12C. Quer saber se ela já sabe mexer em algum software de gestão financeira, né? E aí ela quer saber, quer pegar depoimento de outras pessoas porque o cara vai mexer no dinheiro. Ela quer controlar linha por linha, centavo por centavo. Tem 4, 5 reuniões por dia. Nossa. Aí você vai contratar um vendedor. O que você faz? Vira para alguém lá dentro da empresa. Você não conhece ninguém, não? Indicação, né? É verdade. E alguns não conhece ninguém tá parado, não, porque a gente parado é barato. Parado. Né? Alguém que tá precisando. Você não tem que tá precisando aí, não? Então, assim, na contratação, que é o início, você já percebe que é o departamento mais subestimado. Você vê na remuneração, você vê no controle. Você vê no controle. Qualquer empresa média que tem uma logística, ela tem software logística. Pode pegar. O cara que tem um financeiro, mais ou menos, ele tem um software financeiro. Ou pelo menos uma planilha batida todo dia, conciliação ali diária, bancária, não deixa passar um dia. E aí você olha na maioria das empresas, menos de 20% das empresas usam CRM. Nossa. E 94% das empresas que usam CRM não confiam nos números. Tem isso também? Claro. A gente quando vai implementar a máquina de vendas, a gente olha o funil, tá tudo errado. Tá tudo montado errado. Tudo montado errado. Não tinha ideia disso. Automação errada, o funil tá montado errado, as etapas não existem, os vendedores não alimentam. E é legal saber o tanto que vocês na Sales Club colocam o sangue, assim, a prática dentro disso, colocam, tipo, atuam diretamente, constroem, co-criam. Nós montamos a operação comercial com a minha equipe junto à empresa. Nós somos o único grupo aí de mentoria, enfim, que montamos operações comerciais dentro da empresa. Isso é incrível. Então, por quê? Porque a gente sabe como fazer, a gente tem todo o processo, então a gente põe playbook, script, a gente implementa CRM, desenho funil. Em algumas empresas que têm mais capacidade, ou dependendo do modelo de negócio, aí tem aquela famoso quadrante, né, de preço e complexidade. Então, dependendo do modelo, a gente implementa SDR, que é pré-vendedor, BDR, que é prospectador, Farmer, Closer. Se a empresa é maior, a gente implementa Sales Ops, né, que é o profissional para indicadores de CRM. A gente implementa Sales Enablement, né, que é a pessoa responsável pelo onboard, ongoing, quer dizer, o treinamento, manutenção do treinamento. Então, a gente faz tudo isso. Sei nem que é isso, Thiago. Então, tem muito que... Vá no Sales Club, vai ser convidado nosso. Vai no Sales Club passar lá, porque lá no Sales Club, inclusive, a gente faz isso. Então, a gente mostra o que é uma estrutura moderna para a escala de equipes comerciais. Hoje você não consegue escalar uma equipe comercial se não tiver dividida nessas etapas. Não consegue. Certo. Um vendedor, ele tem que cada um fazer o que é muito bom. Então, hoje um vendedor tem que... O cara que é o fechador conhecido, o vendedor natural, ele tem que ser fechador, ele é closer. Closer, só fecha. Ele não pode prospectar. Não pode. Prospecção tem um fluxo, uma cultura e um modelo, uma remuneração diferente do cara que fecha. Entendi. O perfil desse cara é diferente dele. É diferente. O cara que qualifica é diferente do BDR, que é diferente do closer. Quem faz a sustentação do pós-venda, que a gente faz land expand, é um nome bonito, que é assim, o crescimento da carteira. Então o cara tem uma carteira e essa carteira pode comprar vários outros produtos. Legal. Em geral, esse vendedor não consegue fazer nem para 5% da base. Eu fico perdendo dinheiro. Como é que eu não perco dinheiro? Eu tenho uma equipe ligada com uma inteligência que está sempre acionando o cliente para oferecer outros produtos à base. Entendeu? E eles vão se ajudando na cadeia. Eles vão se ajudando nisso. Se conectam. Vender para o mesmo cliente mais gera dois grandes benefícios. Você blinda contra a concorrência, porque quanto mais produto e serviço eu tenho, mais difícil é entrar de novos concorrentes. Difícil, barreira de entrada. E eu tenho um negócio dificílimo hoje chamado lucro. Que é difícil hoje cada vez mais. Né? Porque o que a gente chama de CAC, né? Custo de aquisição do cliente, já foi embora. Esse cliente já foi adquirido. Então esse outro produto, tirando o custo imposto, ele entra com o dinheiro. Maximiza a margem do negócio. Perfeito. Tiagão, queria muito que você contasse também na Sales Club toda essa atuação que vocês fazem dentro da empresa de quem participa. O que são algum caso, você deve ter vários, mas algum caso chama atenção assim, fala, pô, esse cliente aqui a gente atuou, o resultado dele foi esse, queria que você contasse aí para a turma. Primeira coisa, a pessoa participa da imersão, é o primeiro passo. Ninguém entra no Elite
sem participar O dos 3 Elite dias. é a construção que vocês fazem dentro. Exatamente, o grupo de mentoria e a implementação da máquina de vendas que a gente chama lá no Elite. Ninguém entra no Elite sem passar na imersão. Por quê? Inclusive tem aqui no meu livro. Boa. Aqui, ó, turma. Tiagão me presenteou com esse belo livro. Novo livro, Vendedor Bonzinho Não Fica Rico. Boa. Vendedor bonzinho não fica rico. Eu quero trocar ideia sobre esse título. Muito bom. Vamos falar porque a provocação é boa. Top. Tem uma parte que eu falo sobre acessar outras camadas, né? Que é essa ideia sobre valores morais do William Leck, que foi um historiador e tal. Mas enfim, fazer um resumo. Quando ele passa pelos 3 dias, e aí eu não vou pegar o meu, se você não está acreditando em mim, eu sou vendedor, então você pode estar desconfiado de mim. Você vai passar lá, e se Tiagão, não for verdade... autoestima tá baixo, pô. O povo tá acreditando em você. Não, mas eu tiro... Isso é uma técnica bacana de você tira o peso para não... Você não precisa nem acreditar em mim, né? Eu dizendo para você poder buscar com gente com outra autoridade. Certo. Você pode participar se você achar que não é verdade. O que eu falei, eu te devolvo 100% do dinheiro dos 3 dias, 100%. Esse é o contrato que a gente faz. Quem participa de lá é depoimento da galera. Então muita gente vai lá, muita gente fala, cara, eu juro por Deus que eu vim aqui pensando que lá pelo 2º dia eu ia subir no palco para dar aula, porque eu criei minha empresa do zero, eu vendo pra caramba, E eu saio daqui tendo uma total certeza que eu não tenho a menor ideia, ou não tinha a menor ideia do que é realmente vendas. Porque lá a gente vai desde construção da contratação, que é o início, montar uma equipe comercial, até como é que eu crio cultura e escalo a equipe comercial. Certo. Então a gente passa por todos. Passa por remuneração, CRM, processo, Então quando você passa pelos 3 dias, você acessa umas camadas que você jamais imaginou que existia. Então as pessoas não têm a menor ideia como funciona, o que é e como funcionam os Sales Ops, Sales Enablement, o que é um BDR, um SDR, como que eu implemento, como que eu faço a passagem, que ferramenta que eu utilizo, porque a hora que você quebra isso, como é que eu consigo colocar essas pessoas para se conversar? Certo. Como é que um lead chega, vai para uma pessoa, dessa pessoa passa para outra, dessa outra passa para outra, eu sei que isso está fazendo de forma certa e rápida. Entendi. Então assim, existe um nível de complexidade imenso. Existe, imagino. E não caiam em falácia de não, porque é simplicidade. Amigo, coisa grande é complexa. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Empresa grande que vende muito, multicanal, é complexa. Tem várias tecnologias envolvidas, tem vários processos, tem velocidade diferente. É complexo, não é fácil. Boa. Não cai nessa. É porque quais são as duas coisas? Qual que é a coisa mais fácil, gatilho mais fácil para se vender do mundo e mais antigo? Fácil. Nada vende mais do que você fala que é fácil. Entendi. Nada. E é a coisa mais antiga. Por que produto para impotência sexual e regime vende tanto? Que é fácil, é a solução fácil. Comprou, fácil. Vende o resultado. Como queimar a barriga com 3 minutos por dia? Pergunta se algum curso fala assim, como talvez você tirar 1 centímetro da cintura fudendo 6 meses seguidos e fazendo regime. Venderia algum curso desse? Não. É difícil. Então assim, a ferramenta mais velha do mundo é a palavra fácil. É isso que mais vende. Mas por isso que muita gente usa. E vocês falam a verdade, são transparentes. Não é fácil, mas dá resultado. Né? O caminho de venda que mais funciona não é o fácil, é o seguro. É esse que funciona, é o seguro. Só que qual que é o seguro? Processo, tecnologia, né, perfil, indicador. É isso que é seguro. Só que isso dá trabalho. Então assim, no Sales Club a gente tem vários casos. Então o cara participa lá e depois entra para o Elite. Elite nós implementamos. Nós temos vários casos, vou citar alguns. Tá. O primeiro cara que entrou no Elite, lá no primeiro evento, o cara que apostou, Lucas, 3S Corp. O moleque é um fenômeno. Ele entrou faturando 40 milhões, não tinha a menor ideia do que era, nada disso que eu estou falando. Hoje ele tem todas as metodologias implementadas, conseguiu ganhar velocidade, conseguiu ganhar volume, conseguiu ganhar escala. Por quê? Porque tem padrão. Não se escala algo que não tem padrão. Não tem, é impossível. Bagunça. Impossível. Hoje, esse ano ele faturou meio bi. 2 anos depois, ele saiu de 43 milhões para meio bilhão. Multiplicou mais por 10 vezes. Exatamente. Você pega o Wagner da Agro 10X, que esse cara colocou de implementação de modelo e estrutura. Você pega o Carlos da Global, né, o que esse cara colocou de processo e cultura. Você pega o Marco da Point Solar, um cara de energia elétrica, o que esse cara hoje tem de metodologia de treinamento, escala, remuneração. Hoje o controle que ele tem sobre a empresa, a cabeça do dono não fica mais na operação de venda, que é onde fica 90%. O dono fica com a cabeça pensando como é que ele escala. Ele vai ver grandes negócios, que essa é a função do dono. Não ficar olhando na operação do dia a dia. De venda, né? Dia a dia. Então, tudo isso é apoiado, e todos esses são pessoas que já renovaram pela 2ª ou 3ª vez. Então, assim, gente que entendeu
que estar com outras pessoas e tirar uma dúvida pode diminuir 2, 3, 4, 5 anos de uma curva de aprendizado. Gera muito valor. Exatamente. E aí no SV também nós temos vários. Quem acompanha lá o Thiago Concer, eu coloco pelo menos um por semana de depoimento. Cara, eu era estoquista, hoje eu sou gerente só acompanhando. Bati 6 meses seguidos, recorde só seguindo as suas técnicas. O SV é o treinamento que vocês dão online, ou não? A SV é minha empresa de treinamento e educação para vendedores. Para vendedores. O Seus Clube é para gestores e donos de empresa. Tá? E o SV é só para vendedores. Boa. Então a gente tem depoimentos. Quem quiser lá, de novo, não precisa acreditar em mim. Boa. Vai lá nos nossos e vê lá tá o nome, né? Tem tudo o nome das pessoas. Boa. Tem os vídeos das pessoas, né? Mandando um depoimento incrível. Boa. Tiagão, agora nós estamos caminhando para um quadro muito especial aqui do Pode Sonhar, que para você é mamata, vendedor nato. Pô, você não sabe o tanto que a gente pensou, falando, velho, o que a gente vai dar para o Thiago vender? Tem que ser um negócio desafiador, que a gente, o convidado da semana passada foi uma bolinha terapêutica, a gente dá esse tipo de coisa. E aí falando, bem, o que a gente dá para o Thiagão vender, hein? Tem que ser um negócio desafiador. E aí o que trouxemos aqui, uma chave. Mas não é uma chave qualquer, viu, Thiago? É uma chave de um imóvel que aconteceu um assassinato. Teve um assassinato no imóvel e aqui você vai ter que vender essa chave pra gente. Não precisa ser a chave, pode ser o imóvel, se você quiser. Cara, se eu falar pra você, vou até olhar pra câmera aqui, que o meu sonho da minha vida, eu não combino, tá aqui, juro pela alma dos meus filhos, o meu sonho era poder participar de um programa, entrevista, podcast, alguma coisa. Que alguém fizesse essa dinâmica. Não é possível, sério? Minha esposa tá, meus filhos, eu juro pela alma dos meus filhos. Por quê? Cara, por quê? E aí por quê? Conta pra nós. Porque é foda, né? Assim, a gente... E é a primeira vez, Thiago? É a primeira vez. Não é possível. O meu sonho, eu falei, cara, meu sonho é ir um dia no Danilo Gentili e ele fazer essa dinâmica comigo. Era o meu sonho fazer isso aqui, mas eu tô fazendo com alguém muito melhor que o Danilo Gentili pra ligar. Muito. Que moral, hein? Cara, e eu vou te explicar por quê. Eu vou explicar pra você que tá vendo aqui, eu quero saber. Por que meu sonho era fazer isso. Porque essa dinâmica, ela ficou muito conhecida da caneta do Jordan Belfort, que é o Lobo de Wall Street. Né? Vendo essa caneta pra mim na mesa lá. Cara, aquilo dentro daquele contexto, no copy, aquilo ficou genial, né? Me vira caneta e tal. Aquilo, viralizou no mundo de vendas. No mundo todo. E aquilo, ele trouxe um dos conceitos, das premissas de venda, que é a necessidade. Então, no final, o cara precisava assinar um negócio e ele não tinha caneta. Então, aquilo ali é uma das premissas de venda, que é a necessidade. Pode chamar de gatilho, premissa, tal, da necessidade. E o que é legal? Durante muitos anos, antes do próprio Jordan Belfort, quem é de mais idade e trabalha com venda há mais tempo, e trabalhou em empresas medianas, deve ter participado de exercícios do mesmo calibre, que hoje beiram o ridículo, e antes também era, mas é que ninguém antes tinha essa noção. Que era assim, como eu já participei de vários. O cara pegava sabe aqueles cocô cocô de plástico, de cera? Sabe o que é um cocô que você põe no canto? Sei. O cara pegava o cocô de mentira, vamos deixar claro, de mentira, né? Porque não sei se alguém dizia de verdade, mas de mentira. E ele falava assim, uma das etapas da contratação do vendedor era isso. Você tem que vender esse cocô. Me vender isso. Esse cocô. Você já passou por essa? Já? Onde está o absurdo disso? Porque é justamente esse desenho que é um negócio que que particularmente eu acho assim, pra mim, o Leonardo DiCaprio, só voltando um pouquinho, teria que ganhar o Oscar lá, porque eu nunca, assim, a atuação dele lá é genial. Não. Mas qual que é o problema? Se você pegar a história do Jordan Belfort do Wall Street, cara, esse cara é um picareta. Né? Esse cara é um bandido. Esse cara foi um criminoso. Enganava as pessoas. Enganava. Então, assim, qual que é o problema? Vamos lá, um passinho atrás, que ninguém nunca falou. Eu já vi 200 vezes gente fazendo esse exercício com vendedores em podcast. Mas ninguém nunca falou isso. O cara tenta vender, ele vai usar argumento aqui. Qual que é o desafio? Qual que é o problema desse filme? Por que ele ferra a vida do vendedor? Porque ele vira o estereótipo que o vendedor tem. Que o estereótipo de quase todo filme. Eu não me lembro de nenhum filme, só um, que ele é genial, emocionante, que é um filme muito antigo, acho que da década de 80, da história de verdade de um vendedor que tinha problema na perna, tal, o cara tinha vários problemas. E ele fez uma carreira muito bonita de vendas. É muito bonito esse filme. Eu esqueci agora. Ele era vendedor de porta a porta. Eu vou lembrar. O filme é muito emocionante, muito lindo. É o único filme depois na história você manda pra gente, que um vendedor... Eu vou mandar, é incrível. Boa. Que um vendedor é uma boa pessoa. Todos os outros filmes onde existe um vendedor
o vendedor é um picareta. É um vilão. A roupa dele é um picareta. O cara que é um empreendedor, já viu? O cara que é um super vendedor, ele passa o perna nos outros. Ele mente no contrato. Então, se você vê todo filme que tem um vendedor, o vendedor é o picareta. E esse é curioso. E esse é justamente isso que o Jordan me fala. E essa técnica, por exemplo, é legal dentro de um contexto. Mas aonde que está o segredo da venda? Esse imóvel, se morreu alguém ou não, se ele tem 5 quartos ou 1, se ele fica na zona sul ou zona norte, é aonde que está o desafio de venda. Não existe jornada de venda. O que existe é jornada de compra. De compra. Tá. E nós adaptamos a venda à jornada de compra. Então, para eu te vender uma casa, por exemplo, se alguém morreu ou não, se alguém vive lá ou não, ou se é na zona sul ou zona norte, eu tenho que entender como é que você chegou até aqui. Tá, boa. Esse é justamente que você Esse separa vendedor do profissional de vendas. Tá. E é justamente isso. Quando eu pego uma casa dessa e começo a usar argumentos para você... Atributos, não sei o quê. Cara, isso é... Onde que está o valor de um produto ou de um serviço? De uma casa ou de um serviço? O valor está em quem compra, não em quem vende. As pessoas compram pelo motivo dela. Não muito menos no produto em si, né, John? Tem gente que paga 500 mil reais num carro, mas não paga 80 reais por mês num plano de saúde para a mãe ou para o filho. Para nós, você pode falar que é um absurdo. Mas esse já é um ponto do vendedor. O vendedor não julga. O vendedor entende o que o cliente dá valor. Legal isso. Esse é o primeiro ponto. Para mim é um absurdo. Mas se para ele isso tem valor, você não sabe o histórico. Não sabe. Esse cara, talvez, era filho de uma empregada que morava na casa do patrão da empregada e o dono tinha um carro e o sonho dele era ter esse carro. E o cara hoje tem. Então, assim, você tá entendendo? Essa jornada da onde esse cara veio, por onde ele passou, o que ele já tem. Antigamente era muito fácil te convencer com essas técnicas. Por isso que os vídeos de antigamente era fácil. Era assim. Porque quem detinha o conhecimento era o vendedor. Hoje, quando um cliente chega no vendedor, não sei se você sabe nessa pesquisa, mais de 70% do que ele precisa para tomar uma decisão, ele já sabe. Já pesquisou antes o produto, já o sabe. O vendedor, ele é mais um curador do que um cara que convence. Ele precisa entender quais são as dores, o que esse cara já viu, qual o nível de conhecimento, em que momento ele está de vida, o quanto ele tem disponível e qual a pressa dele. Perfeito. Quando eu entendo isso, eu pego essas informações e faço uma curadoria com o que ele sabe e com o que eu sei. Perfeito. E junto nós tomamos uma decisão. Agora, se eu tento vender uma casa para você, imagina que eu tento vender uma casa para você, não sei das suas informações, não sei quais são as suas jornadas, não sei por onde você veio, não te fiz pergunta nenhuma, como a maioria dos vendedores ainda fazem. E você vai comprar uma casa onde teve um homicídio lá dentro. E essa pessoa, quando era criança, o pai dela morreu dentro da casa, num assalto. Então, qual que é a possibilidade? Eu posso falar que a casa tem 32 quartos e fica no centro de Itaim, por 100 mil reais. 100 mil reais. Essa pessoa não vai comprar isso. Porque as pessoas compram pelos motivos dela, não pelos seus. Sim. Então, quando eu vou usar argumentos, gatilhos, eu vou usar baseado naquilo que ela acredita. Exato. Então, se eu entendo que você precisa morar perto da escola do filho, que o seu sonho é ter uma casa com 4 suítes porque você quer levar sua mãe para morar lá, que você está cansado, não aguenta mais rodar 1h30 porque você mora do outro lado, que você tem condições financeiras para poder bancar isso através ou de um financiamento ou de uma carta de crédito. Essas informações eu vou utilizar para passar para você. Que incrível. Porque se eu passo muitas informações, eu acabo confundindo a sua cabeça. Gente com muita informação fica na dúvida e cliente na dúvida não compra. Então a minha parte aqui é muito mais de perguntar para você entender tudo isso que eu falei do que usar argumento para uma casa de venda. Boa. Então a primeira coisa que eu entenderia, se você caiu como um lead, por exemplo, certo? Se você caiu como lead, Thiago, eu tenho interesse nessa casa. A primeira coisa que eu iria perguntar é, que bacana, Paulo, tira só uma dúvida. O que te chamou a atenção nesse imóvel? Entendi. Aí você descobrir, então... A primeira coisa, pois esse imóvel, cara, é um local onde eu sempre quis muito morar e tem 4 quartos, que é justamente o que eu preciso, porque eu tenho 2 filhas, preciso fazer um escritório, porque eu trabalho em casa e tenho a minha esposa para lá. Sim. Bacana. O local é o local que você gostaria? Sim. Ao redor ou no raio daquilo, interessaria ou somente nesse bairro? Entendeu? Eu vou começar a fazer um trabalho de curadoria, muito mais de pergunta do que de oferta para apresentar para você. E aí depois eu vou fazer. Legal. Então, de acordo com o que eu entendi, deixa eu ver se eu entendi. Depois do levantamento, eu vou usar o que a gente chama. Deixa eu ver se eu entendi, que eu vou qualificar
e vou repassar aquilo que é importante para você, o que você está procurando. A partir do momento que eu entendi o que você está procurando, eu vou falar, legal, Paulo, então deixa eu te passar. Ó, essa casa, os pontos positivos são isso aqui. O que a gente tem de desafio nessa casa? Essa casa, ela está com 60 mil reais de dívida atrasado. Essa casa, há 2 anos atrás, foi um caso de homicídio. Aí eu vou passar para aqui para você. Boa. Paulo, isso não tem nenhum desafio mais, isso já foi passado, o processo já foi fechado. Isso é um desafio para começar? Eu não vou nem tentar te convencer se isso for impeditivo. Isso, não, porque as pessoas... não tem convencimento se o cara não tem interesse, né? Não quer. Um medo muito grande, um irritador, como diz o Raul Candeloro, professor, um irritador muito alto, ele é 10 vezes mais forte do que uma emoção positiva. Então, se ele tem algo que ele não quer de jeito nenhum, eu posso dar 10 argumentos positivos. Isso daqui que ele não quer de jeito nenhum, impede. Então, numa conversa de vendas, a primeira coisa que eu tento levantar é o que você não quer de jeito nenhum. Mais do que o que você está procurando. Para ver se o que você não quer de jeito nenhum, isso aqui vai acontecer. Eu preciso que a sua consultoria seja entregue em 30 dias. Não vai acontecer, eu não consigo fazer em 30 dias. Então eu falei, olha, eu não vou fazer. Isso é um impeditivo para a gente continuar? Eu vou fazer em 65. Eu não preciso tentar mentir, eu não preciso conversar com você. Eu preciso entender e alinhar expectativas com você para poder fazer uma venda. É um trabalho de consultor que você falou. Fez sentido? Muito Aí sentido. A partir depois a gente vai fazer essas apresentações. Perfeito. É por isso que eu sempre quis que alguém perguntasse, porque todo mundo vem com o script. Não, porque ela está em tal lugar. É o pitch de vendas. Exatamente. É isso. Então vou ter que comprar. Obrigado. E eu não combinei isso contigo, mas obrigado por essa chance. Pô, eu quis sempre explicar. 100%. E você tem, Thiagão, fazer um trabalho de vendedor contigo aqui ao vivo. Claro. Cara. Você tem vontade de levar essa experiência, esse aprendizado, essa consciência para os vendedores, para as pessoas que você se comunica nas redes sociais? Exatamente, esse é o nosso objetivo. Boa. Levar para o máximo de vendedores no Brasil a educação em movimento e as técnicas, enfim, tudo aquilo que transformou a minha vida e transforma meus funcionários. E você acha? Além, até para você continuar falando, mas além dos meus clientes, os meus funcionários, perfeito. Todo mundo pode ligar para os meus funcionários e perguntar como é que a vida dele foi transformada com venda. Aí vocês vão entender por que esse título aqui é tão forte. Boa. Vocês vão entender hoje, por exemplo, o que meus melhores vendedores ganhavam 2 anos atrás. Não tem nenhuma atividade no mundo que pode acender uma pessoa na classe social tão rapidamente quanto a atividade de venda. Que coisa. O cara sai do classe C e D, se ele for um puta de um vendedor no lugar certo, em 1 ano e meio, 2 anos, esse cara tá ganhando mais que médico e juiz. 2 anos. Uhum. Então ele sai de C e D e vai para AAA. Entendi. 50, 60 pau por mês. Uhum. Isso não tem, como diz o Fábio lá, o nosso mentor, né? Venda salva vidas. Da hora. E a gente aqui no Pode Sonhar, Thiago, a gente sempre acredita que todo mundo é vendedor, mas principalmente o empreendedor tem que ser mais vendedor que ninguém. Seja para atrair pessoas, como você falou, internamente para o time, então vender o sonho, vender a concepção inicial da empresa, seja para vender o seu produto, mas ele está se vendendo o tempo todo. Quando aparece aqui no podcast falar sobre a empresa, tudo é venda. Então, a gente gosta muito dessa dinâmica para praticar nos nossos convidados. E a gente está procurando muito, Thiagão, uma empresa que, patrocine, que seja, que tenha interesse em patrocinar esse quadro. Por exemplo, o quadro da venda, não mais do Leonardo DiCaprio, não mais do Lobo de Wall Street, do Jordan Belfort. Do Concert. Vamos conversar, eu tenho muito interesse. A gente está buscando muitas parcerias com relação a isso. A gente tem vários projetos, inclusive a gente tem um projeto que precisa até alinhar, um projeto que há muito tempo a gente quer fazer, que é um projeto social. Animal. Muito forte, porque, de novo, o modelo que a gente tem hoje, alinhado ao que, por exemplo, o Fábio, o Mota, o Malavota, que são os especialistas de inside sales e venda remota. Certo. Nós temos hoje uma plataforma do grupo que faz toda essa gestão de venda remota. Um menino de 18 anos lá no interior do Piauí, que talvez o maior salário do pai seja lá R$ 1.100, esse menino consegue ganhar 3, 4, 5, 6 mil reais trabalhando de casa, manter a casa e mudar a realidade, sendo um bom vendedor. Que da hora. Eu não sei, bons vendedores estão tão disputados quanto boas pessoas de tecnologia. E estão ganhando tão bem quanto. Boa. A mesma coisa, eu sei porque eu recebo todos os dias pedido disso. Sim. Então nós estamos fortemente focados a fazer formações que a gente tem um banco de pessoas, as que podem pagar vão pagar, e o nosso trabalho social com quem não pode, para a gente poder fazer isso, porque a gente consegue mudar a vida das pessoas muito rapidamente trabalhando com venda.
Nós temos empresa precisando de vendedor. E nós temos uma metodologia que a gente consegue formar vendedor. Pô, nós somos o hub disso aqui. A gente é o Uber da parada. Verdade. Né? Então a gente consegue conectar esses dois. Que da hora. A gente só precisa de gente boa junto, né? Porque é muita vontade para pouco mundo. A gente fala, né? É muito tesão, entusiasmo para o mundo, né? Para um mundo que tem limite. Mas a gente, sem dúvida, pode juntar forças. E uma coisa que eu aprendi na vida, como você falou que a vida é a melhor escola de vendas disparado, é que quando você põe gente com valor parecido e que trabalha bastante, eu nunca vi dar errado. Boa. Nunca. Pode não ser o maior sonho que eles sonham, mas nunca vi dar errado. Então, acho que faz muito sentido a gente conversar sobre isso, porque pra gente é muito interessante estar com Da hora. E eu queria muito que você contasse também, Thiagão, o que significa esse título do seu novo livro, Vendedor Bonzinho Não Fica Rico. Qual que foi a provocação que você quis fazer? A gente tem, só para lembrar, tem o primeiro livro, que é Vendas Não Ocorrem por Acaso, que é um livro que é um manual de equipes comerciais. Então lá ele é para o gestor e para o vendedor. Então tem uma parte de como montar equipes comerciais, como remunerar, como contratar, e tem toda a parte de técnica de vendas. Então é um manual mesmo. Esse é mais técnico, né? Esse é um livro mais técnico, já está na 5ª edição, best-seller já, né? Muitas vendas, já entrou várias vezes na lista dos 20 mais vendidos do Brasil. Então da hora. É bacana. E esse entrou 2 vezes já na lista dos 20 mais vendidos do Brasil, que é o Vendedor Bonzinho Não Ficar Rico. É um livro comportamental. A gente fala sobre vendas, mas ele assim, serve para todo mundo que quer despertar e como eu fiz na minha vida e como eu vejo que outras pessoas fizeram. Então tem um padrão que a gente chama que são os 4 princípios, né, aqui embaixo, que são os 4 motores. E aí lá eu entro em cada um, que são os 4 motores, que como é que gente ganha dinheiro com consistência. Uma coisa é você fazer venda. Vender não é difícil. Difícil é vender durante um bom tempo com consistência, né? Então, eu vendo hoje, vendo amanhã. E de ganhar dinheiro também. Ganhar dinheiro não é difícil ganhar dinheiro uma vez, mas o difícil é você estar sempre ganhando dinheiro e sempre melhorando. Boa. Então eu vi ali na minha vida e vi que existe um modelo disso. Então são 4 motores. Padrão. Se você deixa os 4 motores funcionando, impossível. Eu vou no cartório homologar com você, é impossível. E você que estava crescendo e parou de crescer, pode ver algum dos 4 motores, ou 2 ou 3, ou até mesmo os 4, mas pelo menos um deles, você deixou de funcionar. Boa. Quais são os 4 motores? Vai ter spoiler. O primeirinho, né, que é consciência. O segundo, inconformismo, que aqui para mim dos 4 é o motor central. Depois a disciplina, porque o conformismo puxa os 3. E da disciplina vem o preparo. Então o preparo é o último. Que para mim é o que eu vejo que mais falta nas pessoas. Que é a habilidade de executar. Entendi. De tirar do chão. Para mim essa é a principal, né? E aí o preparo por último. Então muita gente tem medo. E o que aconteceu com a internet? A internet potencializou o fracasso. Ela potencializou o fracasso. Não foi sucesso. Ela potencializou o fracasso. Porque hoje, quando você não consegue alguma coisa, a exposição te mostra para muita gente. Tá. Então se eu estou sozinho tentando jogar golfe, eu tento 50, 100 vezes. Se tem 200 pessoas olhando, na terceira vez eu estou morrendo de vergonha. Verdade. E aí, com a exposição, vem um negócio pior, que para mim, eu vou usar até uma palavra muito forte aqui, é o câncer da internet, que é o cancelamento. E o risco está sendo punido no mundo de hoje. Então nós estamos tendo gente menos corajosa. Esse livro é sobre isso. Sobre atitude. A gente tem gente menos inconformada. O que muda o mundo é o inconformismo, a não aceitação. Porque é muito difícil criar algo pequeno. Algo grande, então, é muito mais. E algo grande só pode vir de inconformismo. Porque como você vai se ferrar muito, como você vai ter um monte de gente te julgando, te cancelando, aquilo tem que ser tão forte para você a ponto de você romper todas essas barreiras, cara. Tem que ser uma indignação muito, muito grande, profunda. O inconformismo é muito mais sobre o que você não quer do que sobre o que você quer. Legal isso. Quando eu não aceito mais... E o cérebro humano motivado pelo não, assim, né? Você vai derrubar, você vai fazer coisa que você jamais imaginou. Você vai pegar 10 mil pessoas te xingando. Legal. Se você for pegar qual é a minha história, a história de todo mundo que criou uma audiência na internet, é assim. Começam rindo, primeiro começam te xingando, depois rindo, depois te questionando, depois eles te amam. É assim. É assim, por quê? Porque você rompeu. É assim com todos. Aquela marolinha, quem assistiu Náufrago, vai se lembrar muito disso. Ele tentando passar por aquelas ondinhas, aquela parte é mais difícil, aquela arrebentação. E é assim com menos. Esse livro eu escrevi justamente por causa disso.
Eu vejo que tem um padrão nas pessoas que ganham muito dinheiro de forma consistente. Boa. E passa por esses 4 motores. Legal. Passa muito pelo comportamento, pela coragem de lutar contra essa mediocridade de pensamento que tem. Top. Né? Muitos jovens, e aí a gente olha essa conversa com você, com o Davizinho, olha que legal, mas a maioria dos jovens, né, é jogando uma régua para baixo com baixíssima expectativa. Existe uma pesquisa que eu mostro lá nos meus treinamentos, né, que eu peguei com o Arthur Igreja, com 80 mil pessoas, tem menos de 2 anos essa pesquisa, 80 mil pessoas. Qual é a personalidade que mais impacta financeiramente nas pessoas? A primeira, disparada, ambição. Disparado. E a gente olha hoje um grupo de pessoas e jovens que vão assumir a economia com uma baixíssima ambição. Certo. E não é ganância, é ambição. Ambição é ser grato pelo aquilo que conquistou, mas saber que tem mais. Ambição é mais sobre o que você não quer do que sobre o que você quer. Legal. De novo. São essas pessoas que modificaram. E ó, se você toma sua cervejinha de terça e quinta, não tem nenhum problema, cara. Quem me acompanha sabe o quanto eu gosto de tomar. Eu tomo muito, gosto. Vou pegar umas ali para. Não me faça isso. Cara, eu gosto muito. Sou um expert em todas. Vinho, cachaça, cerveja. Eu adoro. Da hora. Mas se você quer, e tudo bem, quer tomar sua cerveja de terça e quinta, trabalhar das 8 às 18, Warren Buffett fala, mas você não constrói império trabalhando das 8 às 18. O império vem antes das 7 e depois das 18. Mas se você quer fazer isso, tudo bem, a sua vida é tranquila e não tem nada contra. Só que se o mundo dependesse de gente que só quer fazer das 8 às 18 ou tomar cerveja de terça e quinta, a gente nem a roda teria inventado. O mundo é legal, sim, é mais seguro e só tem vacina porque alguém ficou 20 anos abrindo mão de algo gigante para poder pensar em algo grande. É isso. Então é isso que as pessoas precisam. Não tem certo e errado. Tem uma questão do julgamento sobre alguém que quis abrir a mão ou não. Aquele cara que trabalha 20 horas por dia e abre mão da família, aquele cara está construindo uma empresa que emprega 5 mil pessoas e paga imposto. O que adianta ter dinheiro, ter falido? Não, você não precisa ter a mesma vida. Você não precisa julgar ou cancelar alguém para isso. Isso potencializa a baixa ambição, o fracasso. Medo. Nós estamos criando um padrão do fracasso, em que existem milhares de justificativas para você ser pequeno. Eu não estou falando se ser pequeno ou grande, qual é o certo ou errado. Estou falando que existe uma justificativa para jogar a régua para baixo. Certo. E o mundo só é mundo bacana hoje, só tem segurança, comida e tecnologia, porque teve a gente que quis se arriscar. Boa. E, Tiagão, cara, agora a gente caminhando para o final, eu queria muito que você desse uma dica cultural. Rapidamente, então, um livro, um filme, algo que você queira dar de dica para a turma acompanhar. Vamos lá. Livro, eu leio pra caramba, eu adoro. Os meus livros eu gosto pra caramba, senão eu não teria escrito. É isso. eu deixar lá guardados os meus pensamentos. Aí tem um livrinho pequeno que a gente vai lançar que chama O Tal do Concept, que já tem o Tal do Warren Buffett, né? Que são 50 pensamentos bem curtos, com frases aí pequenas, mas pensamentos bem provocativos. Assim, esse está para ser lançado. Esse é pequenininho, a gente vai lançar rapidinho ele aqui, a gente está terminando. É bem legal, um provocativo também. Então são pensamentos provocativos. Então meus livros são muito legais, um técnico, outro sobre provocação. Sim. Falando sobre vendas, especificamente. Qualquer um do Jeb Blount, para mim hoje o maior escritor de vendas do mundo, Jeb Blount, qualquer um. Prospecção fanática, objeções, inteligência emocional em vendas. Qualquer um deles. Negócio fechado. Qualquer um do Jeb Blount é genial. Técnico num nível absurdo de profundo. Qualquer um. Fecha o olho, pega. Depende da sua dor primeiro. Daniel Pink, gênio. Qualquer um deles. Vender da natureza humana é transformador. Assim, muda a cultura. Né? E o Drive também é muito legal. O César Frazão tem vários livros pequenos também. Tem uns 20 livros também muito legal, bem prático. Tem vários aqui. Tiagão, queria te aceitar e agradecer infinitamente. Isso, cara. Obrigado, você. Obrigado demais por ter compartilhado. Bom papo, hein? Mas excelente, passa voando, passa voando. Uma vez a gente vem aqui para falar sobre mentalidade e dinheiro. Quero saber. Em geral, é uma coisa que eu venho estudando bastante também. É mesmo. Vale a pena. É mesmo. Agora com o escritório em São Paulo, você vai vir aqui. Eu vou te chamar lá para ir pro nosso podcast lá. Com certeza, Fechou? Thiago. Obrigado, viu? E quem quiser, tá lá no Instagram, meu tem todo, no link, tem tudo. Boa. Tudo tem gratuito. Turma, entra aí no Instagram do Tiagão também, tá tudo aí na descrição do nosso vídeo do YouTube, o Linktree dele para conhecer todos os projetos também. Então, turma, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você estiver assistindo o nosso canal do YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e de, principalmente, comentar o que achou. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças no nosso canal, no Pode Sonhar Podcast, no canal do Poder 360 e também no canal Empreender do Grupo Bandeirantes.
Fechou? Em qualquer um deles eu te vejo na próxima terça. Muito obrigado e até a próxima. O Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae.